Estamos de volta com o nosso Arena e a gente fala agora sobre a relação do Planalto com o Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse durante um evento com empresários em São Paulo que até o momento o governo Lula ainda não tem força para avançar com propostas como a reforma tributária. De acordo com Lira, o governo não tem base sólida de apoio entre os parlamentares. Vamos ver. O grupo de trabalho da reforma tributária foi instituído. Ela não terá nenhum tipo de preconceito em rediscutir todas as questões, em revisitar todos os interessados. Nós teremos um tempo para que o governo também se estabilize internamente, porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional. Então, esse amadurecimento dessas conversas, elas estarão presentes no nosso dia a dia, nas nossas discussões. Muito bem, está aí a declaração do Arthur Lira, presidente da Câmara. Raquel Landim, você estava conversando comigo mais cedo a respeito disso, queria saber suas impressões. O Arthur Lira está dizendo que o governo não tem base ali porque ele está querendo alguma coisa. O que é a posição dele? Olha, Felipe, ele hoje estava mandando uma série de recados para o governo, dizendo, olha, não está tão simples assim quanto vocês imaginaram. Nós aqui somos muito... Traduzindo, né? Nós aqui somos muito poderosos, vocês não podem nos ignorar. Ele mandou recado sobre a reforma tributária, ele mandou recado sobre a decisão do CARF, em que ele disse, né, como é que vocês fecham um acordo sem nos consultar, com a medida provisória ainda tramitando. Lembrando, né, o CARF é aquele órgão formado por representantes da Receita e representantes dos contribuintes, que o governo está tentando mudar. Ele julga causas bilionárias de grandes empresas. Disputas tributárias. Né? Exatamente. E o governo está tentando, de novo, levar o voto de Minerva desse órgão para a Receita, e desde o governo Bolsonaro estava com o contribuinte. O governo fecha um acordo com a OAB, se não me engano, estava representando as empresas, mas faz isso sem o aval do Congresso, onde a medida estava tramitando. Então, o Lira está mandando um recado muito claro no seguinte, olha, tudo bem, a gente está conversando, mas é quase um quem manda aqui sou eu, dentro do Congresso. E aí fui questionar o Ministério da Fazenda. E aí eles disseram, não, estamos conversando com ele, a relação está ótima, está azeitada, a gente está acertando, porque eles sabem que eles não podem prescindir do Arthur Lira. Se eles quiserem aprovar a reforma tributária, se eles quiserem aprovar o arcabouço fiscal, não tem como fazer isso sem ele. Então é melhor ir com muito cuidado nesse relacionamento. Se o Arthur Lira eventualmente quiser que um aliado permaneça num cargo, mesmo que ele esteja com o filme queimado, ele é capaz de conseguir. Eu não sei se foi isso que aconteceu no caso específico do Juscelino Filho, mas ele mostra que ele realmente tem poder, Joel, até porque ele foi reeleito ali para a presidência da Câmara com 464 votos. Votação histórica. O Congresso no Brasil vem ficando mais poderoso ao longo dos anos. O governo Bolsonaro viu um fortalecimento do Congresso também no controle que ele tem sobre o orçamento brasileiro. O governo Lula venceu o Bolsonaro na eleição presidencial, mas o Congresso permanece bastante de direita, provavelmente mais até do que era antes. O apoio ali sai muito caro. A pauta da reforma tributária é uma das pautas centrais, prioritárias da agenda econômica do novo governo. E se passar, se for feita a reforma tributária do imposto sobre valor agregado, vai simplificar muitos impostos do Brasil, vai unificar diversos impostos, vai nos levar ao patamar assim, do que existe de melhor e que melhor funciona em diversos países do mundo, especialmente do mundo desenvolvido. Agora, não é uma reforma fácil. Se o governo quiser isso, ele vai ter que negociar muita coisa, como já tem feito com muitos partidos. O União Brasil, que a gente estava discutindo agora há pouco, é mais um desses exemplos. Então, hoje mesmo saiu notícia de que a senadora... que é a suplente do ministro da Agricultura, já estava levantando dificuldades para a reforma tributária. A reforma tributária é aquilo. Todo mundo reconhece que a situação tributária no Brasil é um caos, é uma complexidade que impõe um custo a todos. Todo mundo sai perdendo. Mas na hora de fazer a reforma, quando você vai ver que, olha, pelo menos num primeiro momento, vai ter uns que vão sair ganhando, outros podem sair perdendo.
Hoje em dia, a indústria paga imposto demais, ela vai acabar pagando menos. Serviços, talvez paguem mais. Quando você vai ver quem ganha ou quem perde num primeiro momento com a reforma tributária, mesmo sabendo que no longo prazo, que a situação do sistema, no final das contas, vai ser melhor, você vai encontrar muita resistência. Resistência de diversos estados, resistência de diversos setores econômicos. Então, não será fácil para o governo aprovar. Eu não tenho dúvida, Felipe, que sim, o Lira está jogando e está querendo mais coisas em troca. Mas isso não muda o fato de que ele também deve estar falando uma verdade. Ô, Joel, eu estava lendo ali na nossa tarja, base de Lula no Congresso é frágil, como diz Lira? Depende do Lira, na verdade, né? A resposta a essa pergunta é: a base do governo sem o Lira, obviamente que é muito frágil. A base de governo com o Lira tem grandes chances aí de aprovar as suas pautas. Quer dizer, depende do estado de ânimo e da satisfação dele. Da satisfação dele, do humor, do ânimo, das negociações que são feitas com o Lira. Que teve o apoio até do Partido dos Trabalhadores para ser eleito presidente da Câmara dos Deputados. Então, a pergunta que abriu esse nosso bloco de debates foi: será que o Lira está tentando alguma coisa ou será que a base é mesmo? A base é frágil mesmo. É as duas coisas. Ainda é uma base frágil com relação a isso. E, para mim, isso tem menos a ver com um Congresso mais à esquerda ou mais à direita e mais a ver com o Congresso Nacional, que ainda tem um componente muito grande de fisiologismo, né? Acho que o centrão, assim como as ditaduras, não são de esquerda ou de direita. Hélio, o que você destaca aí dessa posição do Arthur Lira, demonstrando força aí para o governo Lula, mostrando que, precisa da gente, é melhor tratar com mais carinho? Como eu disse antes, Felipe, eu suspeito que não tenha sido coincidência a postura do Lula hoje com a decisão do presidente Lula de manter o ministro Juscelino. E a impressão que eu fico é que não é apenas, agora cheguei à conclusão, né, de que preciso negociar, tal, porque essa negociação já foi feita. Na verdade, ele tomou uma atitude hoje, se a minha suspeita estiver correta da conexão entre os dois casos, de refém, né, da coalizão política, né? E a gente já viu muito isso acontecer no Brasil, em que você faz uma coalizão e depois o preço vai aumentando ao longo do tempo, né? E eu suspeito que a gente está vendo o início desse processo. Está cedo ainda no governo, mas o preço já está aumentando, né? O Lira descreveu as demandas que o presidente tem. Olha aí, tem uma opção de coisas muito polêmicas, presidente, que você está querendo. Então, vai ser difícil, veja bem, como quem diz, mantenha aí, deixa quieto o Juscelino no lugar dele, porque senão, né, o preço vai aumentar muito, não vai ser bom para você não. Então, eu acho que a dinâmica aqui não é mais um cálculo apenas, ou um equilíbrio. Não, eu acho que desequilibrou. E o governo está ficando mais refém das forças políticas da sua base no Congresso. Legal. Raquel, você citou a medida provisória ali envolvendo o CARF, mas as pautas mais esperadas no Legislativo esse ano são a nova regra fiscal que o governo está para apresentar, novo arcabouço, né, como muitas vezes é chamado, e a reforma tributária, que está dividida ali em duas partes, primeiro semestre, segundo. Nesses campos também tem muita margem de negociação para o Arthur Lira, porque assim, ele parece defender retoricamente que isso tem de ser aprovado e tal. Agora, daí a ele facilitar essa aprovação, depende daquilo que ele possa ganhar no processo também. Felipe, o que o presidente Lira já disse, tanto para Fernando Haddad quanto para Simone Tebet, que estiveram com ele conversando sobre a reforma tributária, é que ele vai apoiar. Ele quer ser o presidente da Câmara que unificou os impostos sobre consumo no Brasil. Ele quer essa bandeira. O grande embate é com o Rodrigo Pacheco, porque ele quer começar pela Câmara. Rodrigo Pacheco também gostaria de começar pelo Senado. A relação entre os dois não estava muito boa, o governo estava tentando azeitar isso. Só um parênteses, começar pela Câmara... É começar a tramitação. Sim, a tramitação, mas significa que isso dá um protagonismo para o Arthur Lira de participar dos debates, porque o que ele não quer, me parece, é que venha já tudo devidamente debatido, mastigado no Senado e a Câmara só tenha que chancelar. Exato. E ele fique num papel secundário. Por onde começa, você define praticamente todas as regras. A outra casa se torna a casa revisora, que geralmente é o papel do Senado.
Então, assim, o Lira quer essa bandeira. É uma bandeira muito cara ao setor privado, ele quer esse espaço. Agora, o que ele está colocando é que tudo tem um limite. Então, assim, que ele precisa ser consultado, que ele quer ser sempre consultado antes. Que o governo precisa do aval dele para aprovar as coisas. E colocando a coisa numa realidade muito clara, que é a governabilidade hoje do governo Lula, sim, para aprovar projetos hoje no Congresso, o governo precisa consultar Arthur Lira.